Muito cuidado quando for ler e tirar conclusões a respeito da sintaxe do Proust, do narrador do Proust em Busca do Tempo Perdido. Lembre-se que as pessoas geralmente dizem que o Proust tem essa sintaxe fluida, né? Quase como se fosse um fluxo de consciência. Muito cuidado, porque isso não quer dizer que o Proust tem uma gramática solta e porca, né? Que eu tô querendo dizer com isso? Você vai querer escrever sobre os seus problemas. Tem tanta coisa conectada com a outra. Você começa a falar sobre o problema no teu trabalho, você emenda no hambúrguer que tinha muita pimenta e vai uma coisa depois da outra, misturando o sujeito com o objeto, com um predicado e frases subordinadas, de forma que, se você for analisar friamente tudo aquilo que você escreveu, aquilo ali não é uma frase que presta, né? Digamos assim, de acordo com a gramática tradicional, né? Muito cuidado, porque não é isso que Proust faz, né? É claro que ele tem muitas frases subordinadas, né? Ideias dentro de ideias dentro de ideias, mas a sintaxe dele é extremamente bem cuidada. Ele sabe exatamente da onde ele está partindo e aonde ele está querendo chegar. Se nós temos essa impressão que a frase simplesmente vai e vai e vai, é porque nós nos deixamos levar pelo ritmo da frase, ok? Então, na verdade, nós não podemos nos perder na frase. Nós temos que tentar elevar o nosso nível sintático ao nível de Proust. Para mostrar, exemplificar isso daqui, eu vou pegar uma frase. Eu fiz isso na leitura, no vídeo anterior, mas agora vamos fazer uma coisa mais bem cuidada aqui, para a gente tentar identificar mais ou menos como as coisas acontecem, ok? Bom, mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. 3 vezes por dia, religiosamente, eu posto aqui no canal, né? E o meu objetivo é criar uma biblioteca de vídeos, de forma que a pessoa tenha sempre alguma ajuda em relação aos grandes clássicos, né? Eu acho que eu já despendi um esforço bem grande, já foram 3.000 vídeos gravados, mas tem muita coisa para ser feita, então toda ajuda é muito bem-vinda, ok? Então, se você puder se inscrever, compartilhar, indicar o canal, qualquer coisa que você puder fazer para ajudar, eu agradeço muito. Bom, a frase é a seguinte, eu vou ler a frase sem alteração alguma e sem comentário algum meu, né? Mas se houvessem dito à minha tia-avó que este Swann, perfeitamente credenciado, dada a sua origem para ser recebido por toda a alta burguesia, pelos tabeliães e advogados mais ilustres de Paris, privilégio que ele parecia desdenhar um pouco, tinha, como que às escondidas, uma vida inteiramente diferente, que, saindo de nossa casa em Paris, depois de nos ter dito que iria dormir, arrepiava caminho mal dobrasse a esquina e se dirigia para um salão que nunca os olhos de um corretor ou sócio de corretor contemplaram. Isso teria parecido tão incrível à minha tia como, para uma dama mais culta, a ideia de manter relações pessoais com Aristeu, e de que este, depois de conversar com ela, iria mergulhar nos reinos de Tétis, um império oculto aos olhos dos mortais, e onde Virgílio nolo descreve acolhido de braços abertos. Ou, para nos atermos a uma imagem de maior probabilidade de lhe ocorrer ao espírito, pois ela a havia visto pintada em nossos pratos de biscoito de Combray, que tivera no jantar Ali Babá, o qual, quando se visse sozinho, penetraria na caverna a rebrilhar de tesouros insuspeitados. Então repare aqui, salvo engano, nós estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 linhas de letrinhas pequenas sem nenhum ponto final, né?
sem nenhum ponto final. Ok? Então, o que o Proust faz, uma das técnicas aqui, é ir dando mais informações sobre algum elemento. Então ele fala o João, e ele abre um tipo de parênteses e dá várias informações sobre o João e continua a frase, né? Então uma boa técnica, se você estiver tendo dificuldade de ler Proust, é simplesmente achar a frase, né, maior hierarquicamente falando na sintaxe, né? Então talvez a frase seja a seguinte: mas se houvessem dito à minha tia-avó que este Swan tinha uma vida inteiramente diferente, isso teria parecido tão incrível à tia, ou a ela, quando a gente fosse consertar a frase, como a ideia de que tivera no jantar Alibaba, ok? Percebeu? Então eu vou ler mais uma vez. Repare, eu não fiz trabalho sintático nenhum. Eu simplesmente selecionei partes de todo este parágrafo, ok? Que é o coração do parágrafo. Mas se houvessem dito à minha tia-avó que este Swan tinha uma vida inteiramente diferente, isso teria parecido tão incrível à minha tia como a ideia de que tivera no jantar Alibaba. Só foi da ideia do que tiveram nesse jantar Alibaba. Então eu não inseri nada, ok? E aí o que Proust vai fazer? Ele vai dar mais informações. Então, por exemplo, mas se houvessem dito à minha tia-avó que este Swan, e aí abre um travessão. Abre um travessão, 1, 2, 3 linhas, mais informações sobre o Swan neste contexto. Fecha o travessão e continua a frase principal. Qual que é essa informação extra sobre o Swan? Perfeitamente credenciado, dada a sua origem, dada que é embora, né? Embora a sua origem, vamos colocar assim. Perfeitamente credenciado, mais informações, quer dizer, um contraste, uma frase de contraste, dada a sua origem, para ser recebido por toda a alta burguesia, vírgula. Qual que é toda essa alta burguesia? Pelos tabeliães, em outra tradução, pelos notários e advogados mais ilustres de Paris. Esta seria a frase. Mas vem uma outra frase, entre parênteses, comentando sobre esse fato de ele ser recebido pelos notários e advogados mais ilustres de Paris. Privilégio que ele parecia desdenhar um pouco. Ok? Sua tinha o privilégio de andar na alta classe. Descreve o que é essa alta classe. Entre parênteses, ele desdenhava um pouco esse privilégio, né? E aí, no tinha uma vida inteiramente diferente, nós temos 1, 2, 3, 4 linhas dizendo o que é esta vida inteiramente diferente, né? E antes disso, nós temos como aqui as escondidas. Então, tinha, como que as escondidas, uma vida inteiramente diferente. Ponto e vírgula. Qual é essa vida inteiramente diferente? Que saindo de nossa casa em Paris, depois de nos ter dito que iria dormir, arrepiava caminho, mal dobrasse a esquina e se dirigia para um salão que nunca os olhos de um corretor ou sócio de corretor contemplaram. E aí ele continua. Isso teria parecido tão incrível à minha tia, e eu simplifiquei para você como a ideia de que ela tivera Alibaba para jantar. Mas antes disso, ele dá mais uma situação incrível. Só que a situação incrível que ele quer dar, a tia nunca pensaria porque ela não tem cultura suficiente, ok? Então vamos lá. Isso teria parecido tão incrível à minha tia, vírgula. Tão incrível para a minha tia como, vírgula, para uma dama mais culta, não a minha tia-avó, para uma dama mais culta, a ideia de manter relações pessoais com Aristeu e de que este, depois de conversar com ela, iria mergulhar nos reinos de Tétis, um império oculto aos olhos dos mortais, e onde Virgílio, Nolo aqui é o Aristeu, né? Nolo descreve
acolhido de braços abertos. Essa é a ideia que ele vai usar como comparação, mas vai ter que mais ou menos jogar fora, porque a tia nunca pensaria nisso, né? Ponto e vírgula. Ou, agora sim, uma que se aplica à tia dele e por que se aplica à tia dele. Ou, para nos atermos a uma imagem de maior probabilidade de lhe ocorrer no espírito, pois ela a havia visto pintada em nossos pratos, havia visto esta imagem pintada em nossos pratos de biscoito de Combray, e aí dá a segunda imagem, que tivera no jantar Ali Baba. E aí um pouco mais de informação sobre o Ali Baba, esse possível Ali Baba, o qual, quando se visse sozinho, penetraria na caverna a rebrilhar de tesouros insuspeitados, né? Então percebeu como as coisas vão se encaixando aqui. É claro que tem mais coisas para ver ainda, né? Nós podemos perguntar o seguinte, já saindo do mero nível sintático. Por que ele deu essa imagem de Aristeu e depois ele falou do Ali Baba, né? Porque a imagem boa mesmo, a imagem perfeita seria a imagem do Aristeu. Lembre-se que Aristeu é o filho, na mitologia grega, do deus Apolo com Cirene, né? E ele é importante porque ele foi o primeiro apicultor, cuidou das abelhas, e tem uma determinada cena em que ele vai conversar com a mãe dele e aí ele vai lá, começa a lamentar perto da água e de repente a mãe dele o acolhe em seu reino e ele vai descendo e ele vai para baixo da água, né? O que o nosso narrador aqui coloca como Tétis, né? Então ele vai lá no reino de Tétis, nessa versão aqui, e aí é um mundo inteiro, um mundo aquático e glamouroso de um reino, de uma deusa, né? A ideia legal aqui é pensar no Swan saindo dessa sei lá, dessa vida prosaica normal, de uma classe média normal, e indo para essa classe glamurosa, né, dos maiores círculos da sociedade. Essa seria a ideia boa, só que não pode ser usada porque a tia não conheceria. A tia só vai conhecer a história do Ali Baba, e olha lá ainda, só vai conhecer a história do Ali Baba porque ela viu pintada ali nos pratos de biscoito, ok? Bom, como eu disse no vídeo anterior, eu aconselho você a reler esse parágrafo várias vezes, né? Para, digamos assim, desfrutar, né? Saborear essa sintaxe que, embora pareça solta e simplesmente, né? Como você jogar um cavalo a rédeas soltas, não é não. Ele sabe exatamente o que está fazendo.